Ele tem uma característica, assim, ele é muito persistente, muito resiliente, muito forte. Então, o meu pai foi muito importante, cara. Se não fosse ele, eu acho que eu não estaria na corrida hoje. No comecinho, assim, eu devia ter uns 13, 14, ele começou assim, vamos correr comigo? Vamos correr, eu te desafio correr comigo. Eu, pai, não, essa é loucura tua, né, da tua cabeça. Isso foi um baita orgulho dele durante muitos anos, porque ele desafiava a gente, ele falava assim, são jovens, e eu corria São Silvestre. Esse vídeo aqui é um oferecimento da Centauro, que está com uma promoção especial do Dia dos Pais, com um cupom de 25% de desconto e frete grátis a partir de R$ 69,99. Link e condições na descrição. Dia dos Pais está chegando, né? Pai é uma pessoa muito importante pra gente, nos dá um exemplo, nos ensina um monte de coisa, né? Quando eu participei de um campeonato de skate, quando eu tinha uns 14 anos, o meu pai foi lá pra ver e me dizia as notas que os juízes tinham dado pra mim. Foi inspirado no meu pai que eu comecei a tocar violão quando eu era moleque, depois guitarra, né? E sempre que eu chegava na casa dele, meus pais eram separados, uma das primeiras coisas que ele pedia pra mim para eu afinar o violão dele. Quando eu comecei a correr e falava das provas, puta, ele adorava, e uma vez foi comigo em uma delas para lembrar dos tempos dos campeonatos de skate. Eu carrego comigo até hoje a memória daquele dia. Meu pai foi para outro plano faz alguns anos, mas ele está presente nas coisas que eu faço até hoje, não tem um dia dos pais que eu não lembre dele, claro. Eu conversei com alguns amigos e amigas que têm uma ligação especial com o pai através da corrida. Vamos ver? Carol, então qual que é a influência do seu pai na corrida, hein? Já que você não começou a correr com ele, começou a correr com uma amiga. Então, apesar de eu não ter começado a correr com ele, ele foi muito importante para eu continuar a correr, porque ele tem uma característica, assim, ele é muito persistente, muito resiliente, muito forte e nunca me deixa desistir. Então, treino, prova, tem que ir até o final, pode estar doendo, pode estar difícil e vamos que vamos, sabe? É uma coisa que ele tem, é uma característica dele e que eu acabei herdando, né, entre aspas. Isso passou a ser uma característica minha também. E sem contar todos os momentos que a gente passa juntos, né, nos longos, nossa, tanto companheirismo e eu só tenho a agradecer por ter o privilégio de ter a companhia dele na corrida também. Ô, Renan, você é um cara que convive com corrida desde cedo, desde moleque, porque seu pai corria, teu tio destruía, mas qual o papel que o seu pai, a importância do seu pai com o lance de você ter corrido, hein, Thales? Então, o meu pai foi muito importante, cara. Se não fosse ele, eu acho que eu não estaria na corrida hoje, porque ele foi o grande influenciador da nossa família a colocar a gente no atletismo. Meu pai iniciou a correr na década de 80, ele viu que conseguiria ter uma boa performance, mas viu que não conseguiria ter um ápice para chegar em índice olímpico, então ele influenciou meu tio, que conseguiu ser atleta olímpico e tudo, depois vem a gente, veio meus primos, então ele sempre foi um cara que influenciou a gente a entrar no mundo da corrida, então eu devo tudo a ele, eu devo tudo por o que eu sou hoje, por eu viver dessa parte de corrida como treinador, como atleta, então se não fosse ele eu não estaria na corrida, então eu devo tudo a ele. Como corredor, você já tomou muita bronca do seu pai? Então, bronca não, mas eu recebi muitos conselhos, cara, muitos conselhos mesmo, a gente é muito amigo mesmo, é parceria de verdade, eu e meu pai, a gente tá sempre trocando ideia, ele tá sempre me auxiliando, sempre me ajudando, conversando, ele é quase que um psicólogo para mim, dentro da corrida. Então quer dizer que é só alegria por enquanto, né? Não tem bronca, então você deve mesmo ao seu pai é foda. Ah, graças a Deus, mas quando tem que pegar no pé, ele pega no pé, ele fala, você tem que fazer isso, você tem que fazer dessa forma, a gente segue para que o cara que tem experiência, tem aí praticamente 35 anos de corrida nas costas, então a gente tem que escutar com firmeza. Ô, Babi, então quer dizer que você só virou corredora por causa do seu pai, é isso? É isso mesmo. E é engraçado porque eu achava ele louco antes, né? Porque eu cresci vendo ele sair para correr, né? Ele sempre foi um corredor, na verdade ele era lutador de taekwondo, e aí ele incentivava os alunos dele a correr. Meu pai, assim, eu escutando a história dele, eu quase falei, pô, pai, tu podia ser um organizador de uma prova legal se você tivesse continuado nisso, porque ele organizava corridas pela cidade de Caxias do Sul. E aí, enfim, ele parou de ser lutador de taekwondo, virou médico, mas a corrida não saiu dele e ele passou essa corrida para mim. Mas como é que ele passou isso? No comecinho, assim, eu devia ter uns
13, 14, ele começou assim, vamos correr comigo? Vamos correr, eu te desafio a correr comigo. Eu, pai, não, essa é loucura tua, né, da tua cabeça. Não, vamos correr comigo um dia. Fui. Achei horrível. E aí ele começou, vamos de novo. Eu, ai, pai, é a pior hora do dia. Eu sofria, porque era 4 da tarde que a gente ia correr. Ele fechava o consultório e a gente ia correr. E pra mim, assim, horário 3h30, ai, meu Deus, hora de correr, socorro. E foi, né? E eu comecei a acostumar, achava horrível, na verdade. Mas, aos poucos, eu fui começando a achar mais fácil, e mais fácil, e mais fácil. E aí, quando eu mudei de cidade e que eu não podia mais correr com ele, eu percebi o quanto eu precisava correr. Para pelo menos me sentir perto dele, para sentir aquela coisa que eu sentia depois de correr, para me sentir conectada, para ter assunto com ele. Pai, correu hoje. Até hoje, nossos maiores assuntos e melhores assuntos sempre são sobre corrida. Ele ficou emocionado quando você fez abaixo de 3 horas na maratona? Nossa, meu pai, assim, ele é muito coração de gelo. Ele é médico, né? Médico é assim também. Meu pai não se emociona por nada. E nesse dia ele me ligou assim, ele é gaúcho, né? Pá, guria, que orgulho que tu me deste. Eu, pá, que legal. Nossa, ele já veio com uma métrica. Tu sabia que tu correu tanto por tanto tempo? Não, eu não sei, pai, mas foi irado. Ele, nossa, olha só, porque já descrevendo a corrida toda, né? Nossa, eu criei um papaléguas. Eu falei, tá vendo só? A culpa é sua. Marcelo, você foi um cara que começou a correr e depois você foi resgatar uma história importante do seu pai, porque assim como eu, não temos mais o pai presente, mas você foi buscar uma história muito legal. Que história foi essa? Meu pai, ele correu a São Silvestre em 1989, cara, e assim, não é porque ele era corredor como a gente, que treina direitinho, ele é daqueles caras que um dia resolveu, vou correr a São Silvestre, virou o ano, vou correr a São Silvestre no final desse ano. E aí ele passou um ano todo, cara, treinando, se regrou direitinho com essa questão de dieta, mas tomava uma cervejinha ainda depois dos treinos que ele fazia. E eu até contei já algumas vezes essa história, que ele... boa parte dos treinos dele, principalmente os de semana, ele treinava em casa, cara, dentro de casa, correndo da sala para a cozinha, indo e voltando, assim, fazendo coisa de 40, 50 minutos, umas 2 vezes durante a semana. E aí no final de semana ele treinava no parque. E durante muito tempo ele fez, né, daí a São Silvestre, eu não tenho o tempo que ele fez, cara, mas eu sei que minha mãe, que tava lá porque eu fiquei gravando a transmissão da São Silvestre na TV, minha mãe contou que quando ele chegou, assim, os carros, já tinha carro passando, né, então foi Pace Bob raiz, né? A gente até brinca que ele foi o primeiro Pace Bob, né, no canal, e assim, isso foi um baita orgulho dele durante muitos anos, porque ele desafiava a gente, ele falava assim, são jovens, e eu corria São Silvestre, tá, e ele viu, ele estava vivo ainda quando eu corri a minha primeira São Silvestre, eu e meu irmão do meio, e a segunda São Silvestre, cara, quando a gente o superou, a gente correu, ele estava internado, a gente foi para o hospital, deu tempo de a gente brincar com ele deu risada, a gente se divertiu, mas ele já estava com um quadro de infecção bem grave, assim, e acredite, cara, um dia depois ele faleceu, eu e meu irmão, a gente até brinca, assim, que morreu de desgosto, né, que a gente foi tirar onda com ele, mas assim, meu pai era super brincalhão, ele adorava essas coisas, ele ficou muito orgulhoso, na verdade, quando a gente viu, e ele falava que ele também tinha sido um cara que incentivou a gente, por isso que eu tenho um carinho muito especial, até não era para me emocionar, mas eu tenho um carinho muito especial com a São Silvestre por conta disso, cara, porque é uma forma de eu lembrar do meu pai lá, cara. E o seu pai? Inspirou você de alguma maneira? Conte aí pra mim nos comentários.